A gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos, né? Temos todos os domingos, a gente está analisando um capítulo, pelo menos, ou pelo menos uma passagem de Atos dos Apóstolos. E no domingo passado, nós vimos, né? O capítulo 8. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Lá a gente viu sobre Filipe, que não era um dos 12 discípulos de Jesus, esse Filipe que tinha o mesmo nome, tá? Mas era também um discípulo, um evangelista, que foi escolhido pelos apóstolos como um daqueles 7 homens íntegros, um daqueles 7 homens cheios do Espírito Santo, que seriam diáconos na igreja primitiva, que serviriam à mesa, que atenderiam aos órfãos, às viúvas, porque os apóstolos queriam se dedicar à pregação da palavra. Mas Deus sempre faz como quer, e ali a gente viu que 2 daqueles diáconos se destacaram na pregação da palavra. Um deles foi Estevão, que a gente já viu aqui, e ele foi o primeiro mártir da igreja, né? Ele morreu apedrejado por diante daqueles homens, doutores da lei ali diante do Sinédrio, ele dizer que Jesus era sim o Messias, e que esperado pelo povo de Israel, e que eles haviam assassinado o Filho de Deus e o próprio Messias. Então Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo consentia na sua morte, e Filipe, né, os outros apóstolos então continuaram a pregar o evangelho independente da perseguição. E a igreja vinha crescendo e se multiplicando. Isso é só para a gente fazer um resumo, para a gente ter um contexto aqui do que a gente já tem estudado. E aí o que aconteceu, né? No capítulo 8 ainda, na semana passada, a gente viu como Filipe pregando em Samaria, né? Ele levou multidões e pessoas iam se agregando à igreja. E aí o que aconteceu? Um homem chamado Simão, ele abraçou a fé através de Filipe. Ou seja, ele recebeu Jesus através de Filipe. Só que o seu coração não foi convertido, ele não se deixou transformar, não houve uma conversão verdadeira. Ele começou a seguir Pedro e João, né? Pelos milagres, começou a seguir a multidão, e ele, vendo o poder de Deus através de Pedro, né, que orava e fazia milagres, ele quis comprar o dom de Deus, porque antes ele era um mago, ele fazia mágicas, né? Ele atraía as pessoas por dinheiro com seus truques, até milagres, né, supostos milagres, e ele achou que ele abraçando a fé, ele poderia continuar com essa sua prática. Ele achou interessante ver Pedro ali com aquele poder, e ele falou assim: quanto que eu posso te dar, né, assim, colocando nas nossas palavras de hoje em dia, né, para Pedro, quanto é que eu posso dar para que vocês possam me vender aí esse dom também, o Espírito Santo? Ele não sabe qual foi a gravidade daquilo que ele fez, da sua atitude, querendo comprar o dom de Deus. Então Pedro, né, cheio do Espírito Santo, ele falou assim: apartai-se a parte de mim, Satanás, que queres comprar o que? O dom do Espírito Santo, né? E Pedro foi bem rígido, porque não se compra a bênção de Deus com dinheiro, não se vende aquilo que Deus nos dá, né, o poder de Deus, não se vende a salvação, não se coloca preço naquilo que Deus faz por nós, com coisas materiais. O preço ele pagou na cruz do Calvário. Então, só a gente relembrando aqui, para a gente situar, Pedro virou para ele e disse em Atos 8, 22, arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Olha só, a gente nunca vê Pedro, né, falando assim, talvez te seja perdoado, né? Mas nesse momento ele falou, talvez, talvez, ele colocou até em dúvida o perdão de Deus sobre a vida de Simão, pela gravidade daquilo que ele cometeu, querendo comprar o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade, né? E aí Simão aqui pediu: rogai-vos, pois, por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me sobrevenha a mim. A gente vê aqui uma ponta de... A gente não tem aqui dados suficientes para ver se ele realmente se arrependeu e não voltou mais a essa prática de querer, né, usar as coisas sobrenaturais, e aqui no caso as coisas de Deus, para ganhar dinheiro, né? Mas a gente não sabe aqui, a gente não tem aqui dados para colocar se realmente ele se arrependeu ou não daqui por diante, né? E aí ele falou, né, para Pedro: olha, rogai ao Senhor por mim, para que nada disso me sobrevenha a mim. E aí no versículo 25, eles, porém, havendo testificado, falaram a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Porém, né, Filipe teve um destino aí diferente de Pedro e João, que voltaram para Jerusalém, e a gente parou aqui, né? O que acontece com Filipe? A gente hoje vai ver aqui
como Deus, né, quando Ele tem uma intenção na vida de uma pessoa, quando Ele tem um propósito, o que Ele não faz para chegar até aquela pessoa, né? O que Ele não fez para chegar até mim e a você, né? O que Deus não fez dando o seu único filho, o seu amado filho, por amor a nós? E o que Jesus não fez entregando a sua própria vida por nós pecadores? Deixou a sua glória, deixou a sua posição, né, de filho de Deus nos céus, toda a sua glória, imagina. E Ele veio aqui pisar nessa terra cheia de iniquidade, em que os homens se apartaram do amor de Deus para dar a sua vida para nos salvar. E o que Ele não faz quando Ele quer chegar até uma pessoa?